dia a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ampare nesta manhã. Diante das águas calmas, Jesus refletia. Tadeu e Tiago, o moço João e Bartolomeu aproximaram-se de Jesus. Senhor, disse João, qual é o mais importante aviso da lei na vida dos homens? Jesus responde a João que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Para que consigamos entender o questionamento de João, que muitas das vezes também é o nosso questionamento, qual é esse aviso que teríamos que ter na nossa caminhada? E o mandamento maior, que se não seria o resumo de todos os mandamentos, primeiro teríamos que amar a Deus. Se conseguíssemos apenas colocar em prática isso, com certeza não estaríamos aqui hoje e também não estaríamos nesse planeta de provas e expiações. Continua os seus discípulos o questionamento a Jesus. E qual é a virtude que é a nossa qualidade mais preciosa? Jesus responde que é a humildade, se não o primeiro ensinamento seu, estando aqui na terra há 2 milênios. Nos dizia ele e nos mostrava através do seu exemplo que teríamos que ter humildade. E qual o talento, que é essa nossa habilidade mais nobre? Falou Tiago. O trabalho, responde Jesus. E quando falamos do trabalho, teríamos que recorrer ao Livro dos Espíritos, que tem um total de 1018 questões, dividido em 4 partes. E na parte terceira, nós temos as leis morais, que é colocada num total de 306 questões e foi dividida em 12 capítulos. Ali nos mostra das nossas responsabilidades e nos mostra também um capítulo a respeito da lei do trabalho, dizendo a nós outros o quanto devemos trabalhar, a necessidade do repouso, que é necessária a todos nós, e nos diz que o trabalho é toda ocupação útil. Isso é o que é o trabalho. E nos fala também que se não fosse esse trabalho, estaríamos ainda na infância espiritual, pois não teríamos condições, sem o trabalho, de caminharmos e progredirmos e evoluirmos, pois às vezes vivemos esperando o final de semana, esperando uma tal aposentadoria que é para muitos uma decepção quando ela chega, pois não sabemos o que fazer. Então Jesus, quando diz que o Pai trabalha até hoje e Ele também, aí nós temos a consciência do tanto e o quanto devemos trabalhar, que é até o limite das nossas forças. Mestre, qual é para todos nós o mais alto dever? Aventurou Tadeu novamente. Jesus volta novamente a falar do amor. Amar a todos e a todos servindo sem distinção. Nós vemos em todos os ensinos de Jesus e durante a sua vida o exemplo, principalmente a questão do amor. E tem uma historinha do Divaldo que diz que um aprendiz, procurando alguns sábios para querer entender o Evangelho, mas queria de uma maneira, como nós todos queremos, uma maneira rápida, simples, sem perdermos muito tempo, que é outra coisa também que temos dificuldade, o tempo. Foi em um, foi em outro, eles disseram não,
isso é muito demorado, isso requer um pouco mais de tolerância, de humildade. Chegando um certo sábio, perguntou a ele. Ele disse que se fôssemos sintetizar, resumir todo o Evangelho de Jesus, se resume numa única palavra, que é o amor. E aí o aprendiz perguntou, e o restante dessa obra grandiosa? Respondeu a ele que tudo que está no nosso Evangelho, tudo que está na Bíblia, é para explicar essa palavra amor. Isso é quase impossível, gemeu o aprendiz. A maldade é atributo, é uma característica de todos. Clamou o Tiago: faço o bem quanto posso, mas apenas recolho espinhos de ingratidão. Analisemos os discípulos de Jesus com as suas dificuldades, se não é a mesma que a nossa. Trabalhamos pouco, principalmente na caridade, e quando trabalhamos, reclamamos que não somos reconhecidos, que não temos o nosso mérito, que ninguém nos reconhece, que somos às vezes esquecidos, e não compreendemos ainda o que Jesus veio passar para cada um de nós. Vejo homens bons sofrendo calúnias por toda a parte, acentuou outro discípulo. É o que nós fazemos. Vemos muito o defeito do nosso próximo, vemos a trave no olho do nosso próximo e nos esquecemos do nosso olho. Às vezes, na maioria, temos muito mais dificuldades do que o nosso próximo. A partir do momento que nós conseguirmos, principalmente dentro de uma casa religiosa, reconhecer a dificuldade, o esforço de cada um, seremos diferentes. Pois nós vemos às vezes numa casa religiosa, e todas as religiões são boas, são úteis, senão Deus não permitiria que existissem. Mas em especial a nossa doutrina espírita, nós sabemos, através das obras básicas do nosso Pentateuco, o que nós temos ou não temos que fazer. E aí, quando adentramos por aquela porta, nos esquecemos. Vemos aqui dentro, às vezes, pessoas que no trânsito, vemos pessoas que no trabalho, às vezes foi ríspido conosco, às vezes não teve a humildade para cada um de nós, nos esquecendo que se nós quisermos colher, nós temos que semear. Se nós quisermos fazer uma colheita adequada, nós temos que primeiro plantar. Apontar o dedo para o nosso próximo é muito fácil, e às vezes não sabemos que passa por uma dificuldade, que passa por uma cólica renal, ou a perda de um ente querido. Então temos que ter o carinho e o respeito com o nosso próximo. É esse amor que Jesus veio nos exemplificar, que é o mais importante. Porque falar às vezes é muito fácil. Falar, algum de nós, para subir aqui no púlpito e se preparar e ler algumas obras, apesar de um pouco do nervosismo, mas às vezes já conseguimos vencer essa etapa. E quando o Evangelho, no capítulo 17, Sede Perfeito, nos fala, reconhece o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, pelo esforço que faz em domar as suas inclinações más, e pelo esforço que faz na sua transformação moral, na sua transformação íntima. É isso que Jesus quer de cada um de nós. João, contudo, voltou a interrogar Jesus: Senhor, o que é mais difícil? Qual a aquisição mais difícil que nós temos nas nossas vidas? Jesus sorriu. A resposta está aqui mesmo em vossas lamentações. O mais difícil é ajudar em silêncio. É nós ajudarmos sem que uma mão saiba o que a outra faz. E nós não vivemos dessa maneira.
e nos colocamos também nessa condição. Quando fazemos algo, nós temos a necessidade que alguém saiba, nós temos a necessidade que um irmão nos reconheça o que nós estamos fazendo. Amar sem crítica. Quando Jesus coloca na parábola do bom samaritano, quando ele disse que descia um homem, ele não nos mostrou que esse homem tinha uma posição social, uma cor, uma raça. Quando Jesus coloca que o nosso próximo é um homem, então nós somos todos o nosso próximo. Dar sem pedir. Isso é uma coisa mais difícil. Geralmente, quando damos, pouco fazemos isso. Pedimos algo em troca. Pensamos que com Deus existe barganha, existe troca, e não é assim que as coisas funcionam. Nós estamos colhendo o que nós plantamos, mas a bondade divina é muito grande. Pois se nós tivéssemos condições de lembrar o que fizemos numa vida pretérita, não estaríamos aqui. Estaríamos em mundos muito mais inferiores. Entender sem reclamar também é um ponto difícil para todos nós. E Jesus responde o questionamento dos seus discípulos, que não for o nosso questionamento. A aquisição mais difícil para nós todos chama-se paciência. É o tema da nossa exposição de hoje, paciência. E essa historinha está no livro A Vida Escreve, de Chico Hilário Silva, e intitulada como O Mais Difícil. E quando falamos de paciência, que acreditamos ser um tema atual, pois a maioria de nós não a tem, quando lembramos de paciência, lembramos de Jó, que é uma frase conhecidíssima. Essa pessoa tem uma paciência de Jó. Jó foi uma pessoa que perdeu não um filho, mas os seus 10 filhos. A sua esposa o abandonou, e sendo um homem muito rico, muito abastado, ele perdeu todos os seus bens, todos. E a sua frase, que ficou muito marcada nos evangelhos: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o seu santo nome. Então, se nós pegarmos cada frase, teríamos ensinamento para uma vida toda, pois ao perdermos às vezes um pouquinho, já reclamamos, já pensamos que somos injustiçados, e ainda vivemos pensando, muito de nós, e me incluo nisso, que vamos carregar as coisas materiais conosco, nos esquecendo que o recurso que nós temos a mais é para o nosso sustento, e aprendermos a abrirmos a nossa mão, abrirmos a olhar para o nosso próximo, tendo paciência principalmente. Vamos buscar uma definição de paciência para que consigamos entender. Paciência é uma virtude, que é uma qualidade moral, que consiste em saber esperar e suportar, com tranquilidade, com perseverança, resignação, sem queixas ou reclamações, qualquer situação. Isso é a definição de paciência. E aí caímos novamente no questionamento: mas isso é muito difícil. Sem dúvida, Jesus nos disse, conversando com os seus discípulos, que não é fácil, mas em nenhum momento Jesus nos colocou que seria impossível, que não teríamos condições de almejar isto. No Evangelho também, como eu já disse,
e citando novamente o capítulo 17 do Evangelho, sede perfeitos, que é o intuito de cada um de nós, é buscarmos sermos hoje melhor do que ontem, nos fala que a virtude é o conjunto de todas as qualidades que define o verdadeiro homem de bem. E nesse capítulo nos fala o que é ser o verdadeiro homem de bem, nos mostrando que esse verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade. Isso é o que nos coloca nesse capítulo, quando buscamos um pouco da nossa perfeição, quando buscamos nos aproximar um pouco mais de Jesus, estarmos mais perto do Mestre. E o verdadeiro homem de bem teria que se esforçar para cumprir essas leis, teria que buscar recursos, buscar às vezes um pouco mais de paciência. Um outro livro que nós pesquisamos a respeito da paciência é no livro Pronto Socorro, de Emmanuel e Chico, que coloca 2 itens pertinentes a respeito da paciência. O primeiro deles é o sinal de paciência. Se nós quisermos saber se temos paciência ou não, ele nos coloca aqui um teste para que nós consigamos, ao chegarmos em casa, olhar para o nosso espelho, né? Porque se perguntar para a nossa família, vai ficar meio difícil, vai ficar mais complicado. E uma vez, eu levei o meu filho mais jovem, hoje com 18 anos, foi comigo em Mirassol fazer uma palestra sobre a paciência. E eu perguntei a ele, pois ele não lê, não estuda muito, ainda está numa fase um tanto quanto difícil. E eu disse: Lucas, você gostou? Ele disse sim. O senhor estava diferente. Fiquei até feliz. Cheguei em casa, não falei nada. Ele olhou para minha esposa e disse: mamãe, o papai falou hoje sobre paciência. Mas por que em alguns momentos ele não faz isso aqui em casa? Então é a dificuldade que todos temos. Não somos diferentes, como eu disse no início, não é porque estamos aqui que somos melhor que ninguém. Temos dificuldade, mas temos que saber reconhecer a dificuldade do nosso próximo. Temos que olhar para o nosso próximo como se estivesse fazendo para nós mesmos. É o que Jesus nos pediu. E esse teste de paciência é o seguinte: é da pessoa que, interpelada, perguntada, por mais de 5 vezes a mesma pergunta, irá responder com a mesma gentileza e com o mesmo tom de voz. Isso é um teste que é muito fácil de colocarmos à prova, para sabermos se realmente temos paciência. Um outro item que nos coloca nesse livro Pronto Socorro é a respeito da paciência e esperança. Tudo na natureza aguarda com paciência as realizações às quais destinam. E nos dá o exemplo, nesse pequeno livro, sobre o diamante, que ele só é transformado em diamante, que ele é um carvão, nos milênios. Não existe uma transformação de hoje para amanhã. Nós não vamos conseguir, ao ouvir algumas palavras, a partir de amanhã, já sermos pessoas novas, diferentes. Mas nós temos que buscar, no íntimo de cada um, essa transformação, essa melhora. No livro também Agenda Cristã, nos fala sobre a paciência. Nos fala que a paciência não é um vitral gracioso para as horas de lazer. Às vezes pensamos que temos que ter paciência apenas quando estamos descansando, quando estamos na praia, quando estamos às vezes num passeio, no shopping, e nem nesses lugares temos paciência, pois se tivermos uma fila
Estamos de férias, aí vamos comprar pães. Quando chegamos na padaria, tem 2, 3 na fila, já reclamamos. Nossa, mas até aqui tem fila? Com coisa que quando nós saímos da nossa cidade, as coisas são diferentes. Nós é que temos que ser diferentes. Temos que buscar no íntimo de cada um essa diferença, esse crescimento. E no Evangelho, no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, no item da paciência, que é o item 7, nos fala uma coisa que às vezes temos dificuldade também. E muitos lá fora dizem que somos às vezes masoquistas por causa desta frase. E essa frase nos diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Se temos dores, é porque somos eleitos, é porque Jesus nos escolheu. A dor é particular de cada um. Olhar para uma pessoa e dizer, às vezes até numa perca de um ente querido, que é assim mesmo, que essa pessoa era muito boa, que essa pessoa foi uma pessoa ótima. Engano nosso. Nós não sabemos o que cada um sente dentro de si. Nós não sabemos o processo de cada ser, pois nós trazemos, durante as nossas encarnações, dificuldades, trazemos mazelas, que temos que carregar, que temos que colocar ainda à prova essas questões. E somos provados diariamente, em todos os locais. Não somos testados muitas vezes na hora de lazer, mas somos testados na dificuldade. E nos fala que essa paciência também é uma caridade. E devemos praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo. Temos que nos esforçar. E a caridade mais penosa é a de perdoarmos os que Deus colocou em nosso caminho. É o cadinho que Emmanuel nos dizia. O lugar mais difícil de colocar essa paciência é dentro do nosso lar. Pois, na maioria das vezes, nós não aceitamos um filho problema, não aceitamos um parente que nos coloca à prova as nossas dificuldades, que mostra e nos aponta o dedo ainda do que não conseguimos. E isso nos machuca. E isso nos reporta algumas situações do dia a dia, do nosso cotidiano, que ainda não conseguimos. Então, temos que nos esforçar para colocar isso tudo em prática. E o fardo, o nosso fardo, vai parecer muito mais leve quando levantarmos a nossa fronte, pois se nós caminharmos com a nossa cabeça baixada, não veremos o que Deus colocou de tão belo e tão lindo para nós outros. Se sairmos aqui fora, olharmos esse sol, olharmos a natureza, olharmos a arquitetura das casas, vamos ter condições de compreender o que é Deus. E Santo Agostinho, certa vez, foi questionado: o que é Deus? Ele respondeu que quando perguntavam a ele, ele não sabia responder. Mas, quando não perguntavam, ele sabia o que era Deus. E nós temos que caminhar e viver dessa maneira. Não querer provar Deus, não querer fazer barganha com Deus. E como adquirir essa paciência? Primeiramente, na questão 625 do Livro dos Espíritos, nos mostra que o nosso guia e modelo é Jesus. Então, nosso primeiro passo é seguir o Cristo. É o que nós temos que nos esforçarmos no nosso dia a dia. E também no Livro dos Espíritos, na questão 919,
que é a última questão das leis morais, da parte terceira, nos fala que nós temos que buscar e nos esforçarmos para nos conhecer a nós mesmos. Enquanto nós não nos conhecermos, e esse conhece-te a ti mesmo, foi Sócrates quem disse, se nós não nos conhecermos, fica mais difícil de às vezes auxiliar alguém. Nós temos que saber quais são as nossas mazelas, quais são as nossas dificuldades, o que ainda não conseguimos na nossa vida. Isso nós temos que ter em mente. Nós temos que começar essa reforma íntima, essa transformação. Porque quando começamos a olhar para nós mesmos, para olharmos dentro de cada um de nós, nós vamos entender o nosso próximo. Porque aí nós vamos nos depararmos com problemas que ainda não conseguimos vencer. Aí fala, peraí, se o meu vizinho não varre a sua calçada, e eu aprendi que eu tenho que plantar para poder colher, qual que é a nossa obrigação? Varrer a sua calçada. Ah, mas ele dorme até às 10, problema de cada um. Se nós quisermos ser amados, nós temos que amar. Como que nós vamos dar o nosso exemplo se nós não estendermos a mão? Também nos esforçarmos para depois não falarmos para a vizinhança toda que nós varremos a calçada, né? Que aí também não vai valer de nada. Então esse esforço íntimo, essa transformação é particular de cada um. Não existe uma fórmula, não viríamos até aqui com essa pretensão, passar para vocês algumas coisas mágicas, né? Mostrar para vocês, olha, vocês leem isto aqui, acabou os problemas, acabou as dificuldades. Não é assim que nós vivemos. E no Evangelho, no capítulo 27, nos fala num outro item que eu julgo ser muito importante para a nossa transformação moral. E a necessidade das nossas preces é tanta que no Livro dos Espíritos, Kardec, juntamente com o Espírito de Verdade, colocou 2 capítulos inteiros a respeito da oração. No capítulo 27, é o que nós vamos falar um pouquinho agora, é o capítulo de Pedi e obtereis. Muitas vezes pedimos, não sabemos o que pedimos, e às vezes não estamos preparados para receber o que nós estamos pedindo. Como a mãe dos filhos de Bartolomeu, quando pediu para Jesus que colocasse um filho à sua esquerda e o outro à sua direita no seu reino. Jesus respondeu que ela não sabia o que ela estava pedindo. E o primeiro ato que deve assinalar a vida ativa de cada um de nós é a prece. Se nós quisermos ter um dia com mais paciência, com mais humildade, temos que acordar e fazer uma oração a Jesus, agradecer ao Mestre por estarmos vivos, por estarmos nesse planeta em dificuldades, porque é o que momentaneamente precisamos, que é o que nós ainda necessitamos. E, como disse na prece, o nosso irmão me enfatizou muito bem, vou pegar um gancho, mas nós já iríamos citar sobre isso, sobre o nosso anjo de guarda. O nosso anjo de guarda, para vocês terem uma ideia, é um espírito superior que está aqui do nosso lado diariamente. Às vezes já nos acompanha várias encarnações. E se ele por algum momento se distanciar de nós, é colocado outro do nosso lado. Então, para nós vermos a bondade de Deus para com todos nós, nos concede um anjo guardião do nosso lado, que é um espírito superior, não é igual a nós, que somos inferiores ainda, para nos auxiliar. Só que para isso, nós temos que estar em sintonia, nós temos que abrir essa sintonia para com Ele. Se nós não estivermos
e não nos conhecer a nós mesmos, e não nos assentarmos um pouco dessa nossa vida agitada, não vamos ouvir os seus conselhos. E muitos de nós reclamam: não, mas eu nunca ouvi citar o anjo de guarda, não. Isso aí existe mesmo? Será que isso aí é verdade? Paremos por alguns minutos, pensemos, analisemos, principalmente na adversidade. Buscamos a reflexão, buscamos dentro de cada um esse eu, essa voz íntima. Só que o nosso anjo de guarda não está aqui para nos livrar dos problemas. Não é porque eu estou trabalhando, às vezes me esforçando na caridade, que o meu carro ali fora não pode ser assaltado. Aí às vezes dissemos: nossa, olha, o palestrante veio, chegou aqui, roubaram o carro dele. Só que eu deixei o carro aberto, a chave no contato, entendeu? E aí eu quero cobrar de Deus o que eu não fiz, as minhas obrigações. Então o nosso anjo de guarda está aqui, sim, para nos intuir no bem, para nos dar, como se diz, intuições, para que nós consigamos captar essas intuições. E pedir principalmente para Ele que nos conceda os mais preciosos bens, que é a paciência, a resignação e a fé. E tem uma mensagem que nos fala sobre a oração, que nos fala da necessidade que nós temos de orar. E no capítulo 28, quando nos fala da coletânea de preces espíritas, nos coloca como a primeira oração, a oração dominical. Das 7 frases que tem na oração dominical, Kardec, juntamente com o Espírito de Verdade, explica cada uma delas, pois às vezes oramos maquinalmente, não sabemos o que estamos falando. E aí no final da oração dominical nós dissemos assim: que assim seja. E aí nos esquecemos que nós louvamos a Deus, que é Ele, e amar a Deus acima de todas as coisas. Não fazemos isso. Primeiro nós amamos o nosso filho, a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos bens. Aí depois, se der uma folguinha, aí nós amamos a Deus. Aí na dificuldade, na dor, aí lembramos de Deus. Quando nós dissemos que a dor é uma bênção, é justamente para nos lembrar das nossas obrigações. E vai o Pai Nosso, e aí pedimos para que Deus perdoe as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Não é assim que funciona. Nós queremos ser perdoados, mas com a parábola dos talentos, dos denários, foi até o Senhor e pediu o seu perdão de muitos denários, e o perdoou. Ao sair de frente com o Senhor, se encontrou com um servo que lhe devia 10 denários, uma coisa insignificante. Pegou-lhe pelo pescoço, querendo receber os seus haveres. Assim somos nós. Então nós temos que buscar em cada um de nós essa transformação, essa mudança íntima. É por isso que estamos aqui hoje, para trocarmos energias, para trocarmos essas vibrações, para buscarmos através do passe uma energia nova, para nos acalmarmos, pois entendemos que as casas religiosas têm esse papel, buscarmos uma reflexão, porque às vezes em casa, no dia a dia, não temos a oportunidade desse momento ímpar, de nos acalmarmos, de termos até a paciência de estar me ouvindo. Então tudo isso já é um progresso, já é uma evolução, já é um ponto de partida, já é um momento diferente para todos nós.
E tem uma frase do Chico Emmanuel, que foi dita no seu centenário, e devemos usar essa frase para o bem e não para o mal. E quando nós dissemos essa frase, lembramos de Maria Madalena. Na ressuscitação de Jesus, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena. E os seus discípulos ficaram inconformados. Como que Jesus fez isso? E a sua mãe? E os seus discípulos que viveram com ele? E não compreenderam que a maior transformação do Evangelho foi de Maria Madalena. E trabalhou com os leprosos. Isso daria para fazer uma exposição que nós estamos preparando, mas ainda não conseguimos terminar. Maria Madalena, no final, já depois que Jesus partiu, ela começou a trabalhar com os leprosos e contraiu a lepra e desencarnou com a lepra. E, se não fosse surpresa, Jesus veio buscá-la. Então, ninguém tem privilégios. Não é porque nós trabalhamos no Evangelho que somos diferentes, que somos imunes, que não vai nos acontecer nada. Nossa, eu fui hoje ao centro, ouvi a palestra sobre paciência, tive paciência de ouvir, aí chega em casa, já acabou a paciência. Então nós temos que nos esforçar, como Maria Madalena, que nos mostra no Evangelho da maior transformação. E a frase é a seguinte: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Ninguém de nós. Mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Então, que nós tenhamos em mente essa frase, que nós tenhamos em mente do que estamos fazendo e deixando de fazer. E algumas semanas atrás, conversávamos com os presos no IPA, que é o CPP, e dizíamos a eles essa frase, e mostrávamos a ele das responsabilidades. Não é que nós vamos a partir de hoje apagar o que nós fizemos e vamos ser pessoas novas, só que nós temos um passado a expiar, nós temos provas a ser colocadas. Então nós temos que ter em mente a necessidade de cada um. Nós temos que ter em mente que não somos qualquer pessoas, somos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Que Deus nos abençoe.